Olá, meu povo! Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Deixa eu mostrar para vocês a minha cozinha, a zona da minha cozinha, onde eu desenvolvo o meu trabalho na produção dos cosméticos. E hoje eu estou preparando aqui uma pré-preparação das ervas, separando elas para poder esterilizar, tal, para fazer uma essência nova. Ela vai ser de manjericão com erva cidreira e vamos ver no que vai dar. E para fazer essa pré-preparação eu preciso separar as ervas primeiro, para depois eu construir a base para fazer as essências. O cheiro é maravilhoso. Como a ideia é gravar todos os dias e manter o nosso papo cabelo em dia, a gente vai ter vários cenários diferentes, porque a pessoa não para de trabalhar nem um minuto, e como é diversas funções, a gente tem que dar conta de todas elas, né? E hoje a gente vai falar das doenças manifestadas no físico, né? Através das emoções. Por que que o cabelo, através do nosso emocional, ele é o primeiro a se manifestar com defeito, com problema, quando a gente está com algum outro problema, tanto físico quanto emocional. A queda de cabelo é a primeira parte do corpo que começa a mostrar que a gente está com algum problema, ou físico ou emocional. O que seria isso? Por exemplo, uma pessoa que começa a ter um processo de anemia. O cabelo começa a cair, ele começa a falar. Aí está com problema de diabetes, pressão alta, qualquer problema que seja crônico, o cabelo é o primeiro a manifestar. Antes da doença ter um rumo certo, o cabelo já dá essa direção pra gente de que tem alguma coisa errada com o nosso organismo. E por que que isso acontece? O cabelo, energeticamente, ele é um captador desta energia corporal, né? Ele é como se fosse uma antena. E aí o seu corpo, ele entende que quando você tá com problemas em outras áreas, você não precisa levar para o cabelo, porque como ele é raiz, ele desenvolve, ele cai, ele cresce novamente, o seu corpo poupa as vitaminas que vai para o seu cabelo e coloca aonde é necessário, se é nas suas emoções, se é no seu problema físico, aonde é que é o problema, o seu corpo tem a tendência de tirar a vitamina que vai para o cabelo e dobrar naquela região que você está com problema. Por que que o corpo humano faz isso, né? Que é a parte mais interessante dessa história e é onde eu falo que a gente trabalha com a autocura das pessoas. A vida procura pela vida. O nosso corpo, ele consegue se curar sozinho se a gente tiver estabilidade emocional, estabilidade na comida. Se a gente tiver um processo um pouco naturista das coisas, ele começa a te dar indícios de que alguma coisa vai errado e você dá uma mudada no seu processo, né, nos seus hábitos, e ele provavelmente vai se curar sozinho. Mas essa mudança de hábito é mudança de hábito mesmo, porque o que acontece com o corpo? O que ele faz quando você está precisando de vitamina? Ele tira da onde ele acha que é menos interessante e leva para aquele determinado lugar, que ele sabe que está com debilidade, que está precisando de apoio. Então, a queda de cabelo, ela começa a acontecer, né, de fora, a parte externa, para te dar indícios que a parte interna vai mal e que você precisa de cuidado. E o que a gente faz? A gente tem uma tendência a fazer de conta que o cabelo não faz parte do corpo, né? É muito engraçado uma pessoa que acabou de sair de um processo bariátrico, por exemplo, que já tem tantas mudanças para fazer e
simplesmente acha que porque ficou, né, que tá com um corpo que gostaria, passou pelo processo psicológico muito, muito sério, e que essa mudança hormonal que vai ter o que não tem nada a ver com o cabelo. Aí perde o cabelo, mas quer ficar loira, quer ficar lisa, quer achar que isso vai devolver a autoestima pro lugar, já que agora tá magra e tal. Isso num processo bariátrico. Agora tem um outro processo, que é o processo pós-câncer, né? Ou no tratamento de câncer, que também acontece a mesma coisa. O cabelo tem aquela perda, né? Que acontece a queda de cabelo. E aí depois, logo depois que ele começa a nascer, as pessoas têm uma tendência a querer fazer trabalhos estéticos, colocar peruca e não sei o que, achando que isso vai elevar a autoestima. Mas é uma parte que também precisa ser cuidada. Ela precisa ser tão cuidada quanto a doença manifestada. Porque ela trabalha diretamente a sua autoestima mesmo. E se você tiver uma perda total, vai sofrer muito, né? Eu vi casos, assim, absurdos, né? Acompanhei casos absurdos de pessoas que estavam fazendo tratamento de câncer, estava indo tudo muito bem no tratamento, começou a perder o cabelo, desmoronou. Então, sim, essa perda de cabelo, ela é muito importante, né? Ela mexe diretamente com o emocional das pessoas. Então, precisamos entender que nós somos um conjunto de inteiro, né? São várias coisas que formam um inteiro. O cabelo não está separado do corpo, ele exige cuidado tanto quanto o corpo, principalmente porque ele é uma manifestação de todos os outros problemas que a gente tem corporal e emocional. Então, ele te dá indícios, ele não recebe vitamina, e aí logo você precisa cuidar das outras áreas do teu corpo, sabendo que o cabelo está te dando o reflexo do que está dentro de você. Então, assim, dependendo de como tá a queda de cabelo, já dá pra gente, com experiência, claro, entender qual é a doença que a pessoa tem. Porque o modelo de queda, ele é separado. Cada doença tem o seu próprio modelo, né? E aí de manifestar essa queda. Então, cada coisa que tem no nosso corpo humano tem um modelo de queda diferente, um problema capilar diferente. Agora, a gente também tem os problemas que são capilares, né? Tipo a dermatite, a seborreia, alopécia, psoríase, candidíase. Todas essas doenças se manifestam no couro cabeludo também, até porque são doenças de pele, né? E o couro cabeludo faz parte desta pele do corpo inteiro. Essas doenças que vêm diretamente no couro cabeludo, onde tem cabelo, elas são mais emocionais, geralmente direcionada ao sistema nervoso central, né? Assim, quando você tem grandes emoções, passa por um processo psicológico ruim, com um psicológico ruim, você tem uma tendência a desenvolver esses tipos de doença de pele. Então, já não é mais interno, né? É emocional mesmo, ligado ao nosso sistema nervoso. E aí, mas quando manifesta no cabelo, já não é mais emocional, é físico. E essa é a grande sacada de fazer esses tratamentos. É mais simples, inclusive, do que quando você faz tratamento a partir de doenças físicas, corporais, né? Porque a doença que se manifesta na pele, apesar dela vir do lado de dentro, do lado das emoções, quando ela se manifesta, ela é física. Então, se você fizer um tratamento físico, tipo uma doença autoimune, por exemplo, tem cura? Continua não tendo cura, tá, gente? Não dá pra curar isso a curto prazo. Talvez no mesmo tempo que você adoeceu, você consegue promover a cura num processo homeopático, um trabalho intenso e sem folga, para poder a gente conseguir ter um resultado bacana. Mas, a priori, não tem cura. E como não tem cura, como a gente faz? A gente controla, equilibra as nossas emoções a partir do... Aí é muito importante o tratamento a partir das ervas, a partir dos produtos naturais, da homeopatia, fitoterapia,
dos processos terapêuticos, né, as pedras, os cristais, a radiestesia, os óleos essenciais. Por quê? Porque você consegue trabalhar a emoção indiretamente e consegue tratar o cabelo diretamente. Então, através dessas ferramentas que a gente tem hoje, que é baseada na natureza. No meu caso, né? Eu não faço tratamento com máquina, meu tratamento é com as mãos e com as ervas. Então, eu gosto do tratamento mais voltado para um processo natural. Não que os outros não funcionem, não que eu seja contra a alopatia, mas eu sou uma homeopata de carteirinha e gosto de tratar baseada nos contextos de Hahnemann. Então, todo o meu nível de produção é baseada na filosofia de Hahnemann. E com a técnica, com algumas técnicas fitoterápicas que eu também gosto muito. E principalmente baseada na ancestralidade do meu povo, no conhecimento indígena, que é o conhecimento que eles chamam de empírico, né? Que não é a sabedoria ancestral falando com a gente, é os resultados ancestrais falando com a gente, quando não existia a separatividade, quando as pessoas olhavam para o corpo humano e viam um todo. E aí eu acredito muito nesse conhecimento indígena ancestral, e é como eu carrego isso no meu dia a dia. Então vamos lá, recapitulando como isso funciona no campo físico, como se manifesta as doenças, né? Não vou entrar em detalhes, como eu disse nos outros vídeos, de cada doença, como isso acontece, mas a ideia aqui é abrir, né, a capacidade de percepção individual de cada um. É você olhar para si e se ver como um todo. E você só vai conseguir fazer isso quando você olhar, né, para esse cabelo que está sendo tratado na área da beleza como parte do seu corpo humano. Então, ele tem que ser tratado exatamente como você trata o seu corpo na área da saúde. E aí vem a beleza, porque a beleza é um bônus, é um brinde. Mas o cabelo é parte do seu corpo e ele merece ser tratado como tal. Então, as doenças de pele, né, ela é baseada no campo emocional diretamente. Mas as outras doenças que são físicas, que são orgânicas, elas geralmente, elas se manifestam através do cabelo. São, tipo, você nunca teve problema de cabelo, você começa a ter. Ela tá te contando que tem alguma coisa errada no teu corpo. E aí você precisa parar para poder olhar esse seu corpo para saber o que está se manifestando ali. Então, geralmente, uma pessoa que começa a desenvolver o câncer, por exemplo, ela tem indícios sérios capilares bem antes de descobrir o câncer. Meses antes de descobrir o câncer. O cabelo fica fragilizado, ele começa a ficar ralinho, poroso. E aí, você começa a ter queda e vai vindo uma coisa assim. Ou começa a ter caspa, coçar muito. Algum indício o cabelo vai te dar antes de uma doença crônica. Qualquer que seja essa doença crônica, né? Se for pressão alta, se for diabetes, se for câncer. Agora, a bariátrica, que também vem, né, de um processo da obesidade, então também tem manifestações da obesidade. Mas aí é um outro contexto, né? O contexto da obesidade é um e pós-bariátrica é outro. Pós-bariátrica, geralmente a gente tem um problema de vitaminas mesmo, né? O corpo passou por um processo de transformação extremamente agressivo para ele que estava acostumado a ficar naquele outro estágio. É óbvio que muitas pessoas fazem bariátrica a nível de saúde, então não estou
questionando o procedimento. Estou falando que o jeito de se manifestar a doença no cabelo é diferente quando existe a obesidade e quando é a pós-bariátrica, que é a perda de vitamina corporal, e o corpo entende que o cabelo não precisa, então ele fica muito fraco e passa por esse período de fraqueza capilar muito tempo. Então é um tratamento que exige continuidade pelo menos 1 ano após a bariátrica, para que você não perca esse modelo de cabelo. Acontece com todo mundo no caso da bariátrica? Não. Tem alguns bariátricos que não teve problema nenhum capilar pós-cirurgia, tinha antes da cirurgia. Então é muito relativo, mas no geral é assim que funciona, tá? Então assim, a gente tem que entender que cada pessoa também manifesta essas doenças quando estão no físico de uma forma diferente, de acordo com o seu processo de vida, mas que alguma coisa o cabelo vai te falar sobre o seu organismo o tempo inteiro. Então, você pode prestar bastante atenção na sua saúde através do aspecto do seu cabelo. Se autoconhecer te ajuda a se defender de algumas dessas coisas. E eu falo pra vocês, não tem nada melhor do que se perceber no todo. Porque daí você consegue tratar o todo sem agressão, né? Sem você passar pelo processo agressivo só do tratamento alopático, né? Você pode começar com homeopatia, você pode começar antes do problema se tornar um problema, né? Com vários outros tipos de terapia. E aí, quando o problema chegar, com certeza você já está mais preparada para ele do que você estaria se for pega de surpresa, por falta de percepção no cabelo, por separar o cabelo do corpo todo. E aí, muitas vezes, seu corpo tá dando indícios de que tá ruim, através do cabelo. Aí você vai no salão, faz uma progressiva, não sei o que, encapa esse cabelo com procedimentos químicos, e aí o cabelo não fica bom. Ele ficou bom 10 anos, 20 anos fazendo o mesmo produto, e de repente ele não ficou bom. E aí você tem uma tendência a culpar o profissional por isso, se o seu cabelo ia ficar ruim de qualquer jeito. O problema é que a química acelerou o processo de fraqueza dele, te mostrando que seu corpo não está legal, que você precisa parar tudo para poder descobrir aonde é que está o problema, para que você consiga a solução sem agressividade, sem você precisar passar por procedimentos mais sérios de tratamento. Tudo no início é mais fácil. Então, deu a primeira caspa colada, tem que procurar um tratamento. Por quê? Porque a primeira vai dar a segunda. E a gente tem que descobrir a origem do problema. E não tentar esconder esse problema como se você não tinha. Se você não tinha aquele cabelo há 1 ano atrás, esse cabelo não tem motivo para ele ser diferente esse ano. Apesar que as químicas estão fazendo essas transformações, mas mesmo assim tem gente que usa química há anos e de repente, de um dia para o outro, o cabelo resolveu dar problema. Apesar que tudo é uma questão também de observação. Por quê? Porque o cabelo tem ciclo de vida, morte, vida, vida, morte, vida, vida, morte, vida. Então tem época que é a época da morte, ele fica realmente mais fraquinho mesmo. De acordo com as estações do ano, ele geralmente tem uma perda de cabelo, né, em uma das estações do ano. E cada pessoa reage diferente nessas estações. Algumas pessoas a queda de cabelo é no outono, algumas pessoas a queda de cabelo é no verão, de acordo com a temperatura do próprio corpo. Mas com certeza absoluta, em uma das estações do ano, você tem uma tendência a perder mais cabelo do que em outra. Então, nesta época de perda de cabelo, que é sinal que ele está fazendo o processo de renovação. Se você for lá e colocar química muito pesada nele, provavelmente ele não vai ficar legal, porque ele já está se renovando para ele ficar bom, sozinho. Então, ele precisa ser respeitado dentro do ciclo dele. E isso faz com que a beleza, a estética, o funcionamento estético acompanhe a beleza interna, junto com a saúde. Eu acho que a parada é essa. É a gente entender tudo de uma maneira
única. Eu já tô toda sujinha de erva, toda suada, porque eu não posso ligar um ventilador aqui e a produção é numa caverna, né, gente? Então, eu preciso ficar com tudo desligado, porque senão as ervas voam pra tudo quanto é lado. Olha a pré-preparação. Agora daqui a gente passa por um processo de esterilização, nova secagem, para começar a fazer as essências. E tá vendo que tudo isso é ordem? É porque eu não mostrei pra vocês como estava antes, mas tudo é uma questão de ordem. E quando você tem essa ordem, essa percepção desta ordem, a gente consegue fazer tratamentos com resultados incríveis. Então, perceba seu cabelo, olha pra ele, vê como ele se encontra a cada ano, a cada procedimento químico que você faz. E qual é a época do ciclo dele, né? Qual é a época da morte, qual é a época da vida, porque geralmente esses ciclos são contínuos. Se ele tem hábito de cair no verão, se você perceber uma queda no verão, você pode ter certeza que ele vai ter o hábito de cair no verão. Ele tem essa tendência à queda no verão. E aí, no verão não é época de você utilizar químicas pesadas. É época de você tratar, de você cuidar, de você dar carinho pra ele, para que ele se renove e traga pra você uma beleza bem maior do que aquela que você tem antes desse ciclo. Porque toda morte traz uma vida. É por aí. Então, quando a gente tem uma morte emocional, geralmente a gente tem o renascimento de uma outra emoção. Então, toda dor, toda partida, todo fim, ele também é um começo. Então, é mais um paradoxo, né? E a gente tem que ter essa percepção, ser o nosso maior médico pré-diagnóstico. Porque você procura um profissional, mas se você se percebe, com certeza absoluta, o profissional vai ser mais eficaz do que ele poderia ser se você não tem percepção nenhuma de você mesmo. E a única pessoa que pode conhecer você mesmo é você, né? Essa ideia de que eu conheço você, eu conheço, muito fraquinha, gente, de verdade. Eu acho que a gente tem que ter essa autoanálise, essa autopercepção de saber qual é a época que a gente tá melhor e qual é a época que a gente tá pior. Ou se preparar para, né? No caso da bariátrica, dá para você se preparar antes, né? Quando você começa os tratamentos psicológicos, já começa o tratamento capilar. E quando você passar pelo processo todo, você nem vai sentir. Você já sabe que a probabilidade de ter o problema é muito grande. Então, é melhor a gente se antecipar do problema quando a gente pode. Uma doença autoimune, você já sabe que vai ter problema para sempre, porque esse foi o diagnóstico médico. Então, bora cuidar com mais carinho, ter mudanças de hábitos, usar produtos melhores, ter uma frequência terapêutica, procurar se exercitar, beber bastante água, comer pouca carne vermelha. Então, tem todas as coisas que vai te ajudar a manter um organismo melhor para que a sua beleza fique mais acentuada. Querer beleza só através do outro é suicídio. Suicídio estético, inclusive. Beijo pra vocês. Até amanhã.